Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, eu sou Oswaldo Júnior, especialista em produtos ASUS e responsável por treinamentos para toda a distribuição de componentes ASUS pelo país. Hoje nós vamos conversar sobre placa gráfica e nós escolhemos para essa conversa a placa ASUS Strix GTX 970. Vocês verão na nossa conversa que ela foi montada numa placa-mãe ASUS Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1, que é uma placa sobre a qual nós vamos falar num vídeo em breve. Falando então mais especificamente da placa ASUS Strix GTX 970, o primeiro ponto importante para lembrarmos é que essa é uma placa construída com um design totalmente customizado. Ela é completamente diferente em termos de projeto daquelas placas construídas em cima do que nós chamamos de Reference Design, que é o projeto da própria NVIDIA com determinado chip gráfico. Okay? Ela tem toda uma série de características que são exclusivas de ASUS, são características que nós chamamos non-reference. Então, para explorá-las, o primeiro ponto que chama a atenção nas placas Strix é o cooler. Esse cooler, o dissipador de calor, as ventoinhas, todo esse conjunto enorme, ele é baseado naquele projeto de cooler ASUS que nós chamamos de DirectCU2. DirectCU2 porque ele é formado, na verdade o componente que se destaca nesse cooler, nesse dissipador de calor, são heat pipes de cobre que tem contato direto com o chip gráfico. No caso específico da Strix GTX 970, são 3 heat pipes de cobre, obviamente as partes mais expostas deles têm revestimento de níquel. São 2 heat pipes de 8 mm laterais e um heat pipe central enorme de 10 mm transferindo o calor do chip gráfico para o dissipador de calor. E quando nós falamos desse dissipador de calor, e um pouquinho mais para frente nós vamos desmontar a placa para mostrar outros aspectos e retomamos isso, quando nós falamos do dissipador de calor, vale registrar que ele tem uma massa ou uma área de dissipação 220% maior que aquilo que é previsto no Reference Design da NVIDIA. Okay? Então eu tenho aqui uma quantidade enorme de metal e um projeto muito cuidadoso com relação a esses heat pipes e a qualidade dos fãs, para que eu tenha o melhor conjunto para refrigeração do chip gráfico, até porque essa é uma placa que foi desenhada para overclock. Okay? Então certamente eu tenho que entregar um cooler de excelente qualidade e é efetivamente o que eu tenho aqui. Então, acompanhando esse dissipador e os heat pipes, eu tenho aqui 2 fãs de 90 mm, 2 ventoinhas de 90 mm que tem uma característica muito específica dessa família de produto e que chama muito a atenção. Em todos os reviews e análises que vocês vão encontrar na internet, esse é um dos pontos que mais chama a atenção. Essas 2 ventoinhas, elas só trabalham, elas só entram em operação a partir do momento que o chip gráfico atingir a temperatura de 67 graus. Até esse momento a placa vai trabalhar de forma absolutamente silenciosa, nenhum nível de ruído. É por isso que a ASUS chama esses fãs de Zero dB fan, 0 decibéis. É possível, inclusive, 2 exemplos muito interessantes, rodar jogos menos exigentes usando a Strix GTX 970, por exemplo, Dota 2 ou League of Legends, o famoso LoL, em 1080p sem que as ventoinhas trabalhem. Com relação à placa gráfica, num cenário absolutamente silencioso e sem perda de performance, com excelentes tempos de resposta. Okay? A partir de 67 graus as ventoinhas começam a trabalhar e ainda assim vai chamar a atenção do usuário que o conjunto é muito silencioso, ainda com as ventoinhas trabalhando, muito silencioso. A placa conta também com um backplate traseiro de alumínio, okay? Que é uma peça muito bonita e que obviamente também tem a função de atuar como uma espécie de um dissipador de calor para a parte traseira da placa de vídeo, mas a princípio esse backplate foi pensado para melhorar a rigidez da placa nas montagens e na manipulação da peça. Okay? Bom, além disso, também é interessante nós observarmos aqui as portas traseiras. Okay? A ASUS optou, no caso específico da Strix GTX 970, por um setup com portas mais tradicionais, mais convencionais. Ela disponibilizou aqui então uma porta DVI-D, uma porta DVI-I, uma DisplayPort Full Size e uma porta HDMI 2.0 Full Size.
ok? Quando nós falamos de HDMI 2.0, é muito importante nós lembrarmos que o suporte a HDMI 2.0 começa com a família de chips GeForce 900, começa na arquitetura Maxwell. E o HDMI 2.0, qual que é a grande vantagem, né, do novo padrão? É que ele possibilita a execução de conteúdo 4K a 60 Hz, o que garante um resultado mais fluido. No padrão anterior nós tínhamos 4K a 30 Hz, certo? E essa é uma placa que sai de fábrica já em overclock, é uma placa desenhada para que se possa explorar overclock, ok? É importante nós observarmos o seguinte: quando nós falamos das placas de vídeo que trazem o chip da NVIDIA GeForce GTX 970, no Reference Design, no design de referência da NVIDIA, o chip tem frequência base de 1050 MHz e Boost Clock, né, a frequência no modo turbo, de 1178 MHz. Já no caso de uma placa como a Strix GTX 970, o Base Clock, a frequência base dela, é de 1114 MHz, enquanto o Boost Clock é de 1253 MHz. É interessante nós observarmos que as frequências dessa placa, tanto Base quanto Boost Clock, são frequências mais altas do que as previstas no Reference Design para placas com o chip GTX 980, então já são frequências agressivas de fábrica. E por conta de tudo que nós conversamos aqui, um cooler de excelente qualidade, todo um projeto muito caprichado, a placa dá margem para que o usuário siga explorando overclocks ainda mais agressivos. Alguns exemplos: numa análise da própria ASUS, feita no site PC Do It Yourself, que é um site americano da ASUS, vocês vão encontrar lá uma análise que mostra que é possível configurar sem grande esforço essa placa para que o Boost Clock opere a 1350 MHz, 100 MHz praticamente acima daquilo que a placa traz de fábrica. E internet afora, vocês vão encontrar inúmeras análises e reviews em sites e canais diversos do YouTube que mostram entusiastas levando o Boost Clock para casa de 1400 MHz, que já é um overclock realmente bem agressivo, ok? Algo que só é possível em placas muito bem construídas, como é o caso aqui. Voltando para o exemplo que eu mencionei lá no site PC Do It Yourself da própria ASUS, um detalhe muito importante de que eu me lembrei. Eles mostram a placa operando com Boost Clock a 1350 MHz, jamais com temperaturas jamais excedendo 70 graus. Okay? É um excelente resultado. Isso depois de 4 horas de gameplay ininterrupto, jogos diversos, e logo na sequência, mais 2 horas de execução de softwares de benchmarking. Todos esses resultados que eu mencionei são conseguidos através do GPU Tweak, que é o software da própria ASUS para overclocking e fine-tuning, para ajuste fino da placa. Ok? Bom, pessoal, nós desmontamos a placa gráfica, então, a Strix GTX 970, para que possamos mostrar aqui uma série de características muito bacanas de design, de construção da placa. Vocês reparem que o PCB dela é totalmente customizado, ele não é um PCB construído segundo o design de referência da NVIDIA, né, o Reference Design. Alguns pontos que chamam a atenção aqui. Esse aqui é o chip GM204, que é o GeForce GTX 970, é o chip que tem mais de 5 bilhões de componentes no interior, algo muito impressionante. Okay? Aqui em torno dele os chips de memória da Samsung, memória GDDR5, que trabalha a 7 GHz efetivos antes de qualquer overclock. Okay? Essa é uma placa que traz 4 GB de memória GDDR5, importante lembrarmos. E essas memórias em overclocks, em reviews e artigos diversos, nós vimos casos onde especialistas chegaram a levá-la a casa de 7.6 GHz para a operação. E aí, um dos pontos mais importantes aqui também é o VRM, claro, né, toda a parte que lida com a alimentação elétrica da placa. Nós temos aqui o controlador DigiPlus VRM da ASUS, que controla todo esse conjunto de elementos, garantindo um sinal elétrico mais limpo, mais estável, mais preciso
viabiliza overclocks mais agressivos, ok? E muitos dos componentes eletrônicos críticos aqui do VRM são construídos a partir de ligas metálicas especiais e são componentes moldados. Isso também garante que o VRM possa lidar com temperaturas muito maiores e com situações de estresse muito maior de forma absolutamente estável. É uma placa projetada e construída para overclock, para cenários de uso realmente exigentes, ok? Tá aí. E aí também é possível nós observarmos aqui que a ASUS adotou um conector auxiliar de 8 pinos. Esse conector auxiliar de 8 pinos, junto do slot PCI Express X16 na placa-mãe, ele vai fornecer, junto com o slot PCI Express, um máximo de 225 watts de potência para garantir aí a alimentação correta para a placa, mesmo em cenários de overclock. É interessante nós lembrarmos que no projeto do Reference Design da NVIDIA, são previstos aqui 2 conectores auxiliares de 6 pinos. Com um único conector auxiliar de 8 pinos, eu consigo a mesma potência. Então fica claro que a opção da ASUS foi pelo design mais limpo, com menos cabos no interior do gabinete. Ok? É realmente um projeto muito bonito, muito caprichado. E aí, aproveitando que nós desmontamos a placa, eu mostro para vocês também, com cuidado aqui um pouco maior, o Cooler DirectCU2. Quando eu falo em DirectCU2, eu lembro, lá atrás nós mencionamos, cobre direto. Eu tenho 3 heat pipes de cobre, o que chama a atenção aqui é o maior deles, de 10 milímetros, que é realmente muito grande. Todos esses 3 heat pipes de cobre fazem contato direto com o chip gráfico. Obviamente eu tenho entre eles uma interface térmica, uma pasta térmica, ok? Escolhida com um cuidado enorme, mas os heat pipes fazem contato direto com o chip, que é uma das formas mais interessantes de tirar o calor aí do chip gráfico e mandá-lo para o dissipador de calor e para o meio, ok? É uma construção realmente muito impressionante, percebe-se nitidamente que é uma peça de uma qualidade de construção muito acima daquela de placas gráficas simples, construídas dentro de um padrão mais próximo do Reference Design, ok? É isso então, pessoal, obrigado. Deixe lá nos comentários o seu feedback, a sua dúvida, inscreva-se no nosso canal, siga acompanhando esse nosso trabalho. Em breve nós retornamos analisando, conversando sobre outros componentes. Até lá!